Oi, meninas. Eu preciso te lembrar de uma coisa que você esqueceu lá em junho. Você não é animadora de festa. Você não foi contratada para entreter o seu filho do dia 1º ao dia 31 de julho, sem folga, sem intervalo e ainda mais sem salário. Em algum momento, alguém colocou na nossa cabeça que boa mãe é aquela mãe que mantém a criança ocupada e o tempo todo feliz. Só que isso aí é uma grande ladainha. E você comprou essa ideia. E é essa ideia que está te esgotando. Então, hoje eu quero falar uma palavrinha que dá calafrio em muita mãe: o tédio. E eu vou te provar. Quando seu filho diz, mãe, eu tô com tédio, eu tô entediado, isso não significa que você falhou. E, na verdade, é uma das coisas mais saudáveis que pode acontecer com ele, é o tédio. Então, fica comigo. Esse é o 5º episódio da série Júlia Possível. E se eu pudesse escolher um para você compartilhar com aquela amiga que está se sentindo exausta também nesse mês de férias, seria esse episódio. Por quê? Aqui isso vai tirar um peso que toda mãe carrega, que eu carreguei. Eu já fui escrava da agenda cheia. Eu achava sinceramente que se a Helena ficasse parada, sem fazer nada, eu estava sendo uma mãe meio relapsa, sabe? Então eu enchi o dia dela de coisa. Atividade de manhã, passeio à tarde, projetinho criativo no meio do dia, tudo muito planejado. Sabe o que eu virei? Uma equipe de recreação infantil. De uma mulher só. Eu era, ao mesmo tempo, a animadora, a lanchonete, a juíza das brigas, a professora, a fotógrafa registrando aqueles momentinhos mais lindos e o departamento de apoio emocional da Helena, tudo sozinha, em um dia inteiro. E aí, um dia eu acabei desabando no cansaço, porque eu simplesmente não conseguia mais inventar nada para ela. Eu falei, filha, hoje a mamãe não tem nenhuma atividade. Então, eu me preparei para a culpa, né? E sabe o que aconteceu? Ela ficou rodando pela casa entediada por uns 10 minutos, reclamou mais 10 minutos e depois começou a brincar sozinha de uma brincadeira que ela mesma inventou uma história sozinha com os potes, brincou por quase 1 hora sozinha, feliz. E eu parada percebendo que ela nunca precisou daquela agenda cheia para ter uma infância boa. Era eu que achava que ela precisava. Então, deixa eu te contar uma coisa. A primeira verdade desse vídeo é: tédio não é abandono. A gente confunde as duas coisas. No fundo da nossa cabeça mora a ideia que se a criança está entediada é porque a gente não está dando suficientemente para ela. Mas pense comigo, deixar a criança um pouquinho sem ter o que fazer não é o mesmo que deixar a criança sem amor, sem cuidado e sem presença, ok? São coisas completamente distintas no universo. Tem uma imagem que eu amo para isso. O tédio é a página em branco antes da imaginação começar a escrever. Se você preenche cada pedacinho do dia da criança, ela nunca chega nessa página em branco. E é justamente naquele vazio, incomodada ali, que nasce a criatividade dessa criança. A criança que nunca se entedia é a criança que nunca precisa inventar nada, porque alguém sempre vem e inventa por ela. Peter Gray, que pesquisa a fundo as questões de brincadeiras ao livre com a criança, ele fala muito sobre o brincar sem direção do adulto, onde a criança desenvolve sozinha a própria autonomia, resolução de problemas, criatividade de verdade. Não é tempo perdido, é exatamente o oposto. É o trabalho mais importante da vida. Mas se o tédio é tão bom para a criança, por que ele é tão desconfortável para a gente que é mãe, né? Eu vou te dizer o porquê. Porque dá aflição quando a gente ouve o tô entediado. Tem 3 razões, eu quero que você conheça e se reconheça nelas, ok? A primeira, a gente confunde tédio com abandono. Como eu já falei, já passei por isso. A gente sente lá no fundo que a gente está negligenciando, mas a gente não está. A segunda, a gente tem medo do julgamento dos vizinhos. Imagina alguém entrando na sua casa, vendo a criança sentada à toa, e a gente se imagina ali sendo julgada pela sogra, pela vizinha, pela mãe da escolinha, pela professora. E então a gente enche o dia da criança para se proteger do julgamento, não porque a criança realmente precisa. E a terceira coisa, que é a mais profunda, a gente foi condicionada a medir a maternidade por performance. Já pensou nisso? Quanto mais a gente faz, mais a gente sente que é boa, mãe. Maternidade virou um currículo. E aí parou de deixar a criança no tédio, parece que é preguiça. Só que não. Kim John Payne fala sobre simplificar a infância,
Quem mostra isso é muito nítido. A criança, ela floresce no simples, no espaço, no menos. O excesso de estímulo cansa tanto a gente quanto eles. Quando você entende isso, você para de se sentir culpada por não estar fazendo nada. Porque, ao mesmo tempo, você está ali e a criança está se desenvolvendo. Então, como é que ela lida com aquele mãe, eu estou entediado? Eu vou te dar 5 lições aí que você consegue usar dentro da sua casa. Primeiro, começa a nomear. Nomeie o tédio sem correr para consertar. Quando seu filho disser, mamãe, estou entediada, não precisa você pular para resolver, para dar alguma coisa para fazer. Esse sentimento passa, só isso. Você vai querer a surpresa de como muitas vezes a Helena só queria que aquilo fosse reconhecido. Então o que eu começo a fazer? Filho, tá entediado mesmo, tem nada pra fazer. Em seguida, ela mesma vai procurar alguma coisa pra fazer. Segundo, ofereça um ponto de partida, não um show inteiro. Você não precisa montar uma atividade completa para ela. Você só precisa dar um empurrãozinho. Filha, será que aquela bonequinha sua lá não tem que ir no médico? Dá um papelzinho ali, olha aqui, vamos desenhar alguma coisa. Dá para ir para frente. Você abre a porta e deixa ela se virando. Terceiro, cria a cesta do tô entediado. Gente, isso é maravilhoso. Eu peguei aquelas caixas de feira e eu joguei lá dentro papel, giz, barbante, retalho, um monte de coisa que não uso mais dentro de casa, pote da cozinha, enfim. Quando vem eu tô entediado, em vez de eu inventar uma brincadeira nova, eu sempre aponto para Helena e falo, olha a sua caixa. Vai lá pegar, escolhe, inventa. O trabalho criativo facilita muito e ajuda muito ela. Quarto, deixa a criança atravessar a ponte sozinha. Eu achei o que fazer. É a melhor coisa. Ela precisa atravessar esse processo sozinha. Se você corre e resolve toda vez, você carrega ela no colo por uma ponte que ela perfeitamente é capaz de atravessar. Aguenta o desconforto dos primeiros minutos ali, da reclamação. E do outro lado da ponte, quase sempre tem uma brincadeira nova que ela inventou e tá brincando, já era. Quinto, e esse é para você, proteja o seu direito de pausar. Você tem o direito de não estar disponível para entreter o tempo todo. Para você sentar, para você tomar um café, olhar para o nada por 5 minutos, enquanto a criança se vira um pouquinho. Isso não é negligência. Isso é uma mãe se recompondo para conseguir estar inteira depois. Sua pausa não é roubo do tempo dela. É o que permite que você continue em pé para brincar com ela, ok? E aqui vai a frase que eu quero que você realmente memorize nesse momento. Às vezes, a melhor atividade que você pode oferecer para o seu filho não é mais uma atividade, é você simplesmente dar um tempinho para ele, espaço. Espaço para ele se entediar, para se inventar, para se descobrir, espaço até para ele respirar e para você respirar também. E é disso que a gente fala muito aqui o tempo todo, a maternidade possível, não é aquela que a gente faz mais, é aquela que a gente faz o que importa e tem coragem de soltar o resto no chão. Uma mãe descansada e uma criança que sabe brincar sozinha, cara, isso vale muito mais do que aquele calendário de eventos mais cheio do mundo. Então, leva isso com você. Quando seu filho disser, mamãe, tô entediado, respira, sorri por dentro e lembra, você não falhou. Você acabou de entregar uma página em branco e é nela que a infância dele vai escrever as melhores histórias. Você não é animadora de festa, você é mãe. E mãe não precisa preencher cada minuto. Mãe precisa estar por perto, ok? Inteira e completa para essa criança, nos momentos que mais importam. Fechou? No próximo vídeo, a gente vai falar de uma série que assombra todo mundo em julho aí, a comida. A criança que fica em casa o dia inteiro, que quer comer e não tem hora. A cozinha que não fecha. Aquele, mamãe, eu tô com fome. Pela 10ª vez, depois de ter dado um monte de comida. Como sobreviver a matar a maratona que a gente tem aí chegando, que é a alimentação nas férias. Sem enlouquecer. O episódio 6, não perde. Antes de você ir, me conta aqui embaixo com sinceridade. Você se sente culpada aí quando seu filho fala, mamãe, eu tô entediado? Porque eu sentia muito quando a Helena falava, não tem nada pra fazer. Me conta nos comentários. Eu amo ler as respostas que vocês dão, ok? Um beijo. Te espero no próximo vídeo. E a gente tá fazendo julho ser possível juntas. Fechou? Tchau, tchau.